o Elvio imagino que está aqui um pouco, se calhar, mais confortável, porque não participou na reunião, na comissão, e já sabemos as razões que já foram aqui faladas também. Para quem assistiu de fora, como imagino que tenha sido o caso do Elvio, o que é que se lhe oferece dizer? Acha que valeu a pena, de facto, estas audições, do seu ponto de vista? Sim, eu concordo com essa opinião. Antes de mais, boa noite, obrigado pelo convite, cumprimentar os colegas e todos os telespectadores. Esta audição, para nós, foi fundamental para perceber 3 pontos de vista. Primeiro, quem vê de fora neste aspecto, se me de fora, vê melhor. Não quer dizer que a minha opinião seja superior ou mais profunda do que a dos demais. Segundo aspecto, que ficou bem patente das palavras, das opiniões, das afirmações de Sérgio Marques, é de que o programa de governo dos renovadinhos e de Miguel Albuquerque foi deitado no lixo. Essa é uma conclusão que espero que o relatório da Comissão assim dormir. Mas, entretanto, esse governo voltou a ser sufragado. Depois disso. Estamos a falar não fomos os mais votados do governo, e não esqueçamos que o programa de governo atual também confere esses princípios e esses compromissos que estavam no programa de governo. Nomeadamente o quê? Nomeadamente no que concerne à política de transportes, à continuidade de um ferro, tentar todas as valências para essa necessidade dessa plataforma atlântica, para baixar o preço das mercadorias, custo custar, se bem recordam, dessas promessas, da separação clara entre a política e negócios e, nomeadamente, do investimento, daquilo que ficou bem patente das palavras de Sérgio Marques, que foi de apostar na vertente da conservação, da reabilitação de obras, não obstante as outras obras de maior dimensão, como o hospital e outras por acaso, e a revitalização e a promoção das pequenas e médias empresas. E disse muito claramente que essas prioridades do governo não interessavam ao grupo AFA e ao grupo Sousa. Disse textualmente por várias situações daqui os senhores que ouviram. Bom, isto quer dizer o quê? Quer dizer que Miguel Albuquerque enganou os madeirenses, do meu ponto de vista. Porque tem um social-democrata, Sérgio Marques, a reconhecer e a dizer claramente aquilo que o JBB tem vindo a dizer, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, à questão dos monopólios. Ele disse claramente e afirmou, demonstrou, deu o exemplo claro, nomeadamente da situação do Porto em regime de monopólio, que é um monopólio de facto, estou a citar, e não é uma opinião, e disse, por exemplo, que o Dr. Luís Miguel de Sousa não tem capacidade para inverter a realidade dos factos, daquilo que é um monopólio de facto, e concretizou aquilo que as pessoas verificaram e observaram em loco e que muitos agentes políticos também nos vieram dizer e confirmar, que o ferro é viável pela vertente da carga e as barreiras que foram colocadas a obstaculizar e a prejudicar o anterior armador que tinha um negócio rentável, disse-nos os próprios presencialmente o responsável como de operações em maio em Canárias e que vai ter a oportunidade de confirmar, se Deus quiser, em breve. Portanto, no nosso ponto de vista, e estou-me a lembrar, por exemplo, que referiu, já que se falou aqui dos bloqueios que o PSD muitas vezes não deixa fazer, falou concretamente da necessidade de entrar em campo os reguladores e a autoridade da concorrência. Nós já tentamos 4 vezes chamar aqui a autoridade da concorrência para discutir o tema dos portes, do custo de vida, nomeadamente das inspeções automóveis, e sempre foi rejeitada pelo PSD e pelo CDS. Ora, não custa nada ouvir. Qual é o problema de ouvir?
estas entidades que sempre disponibilizaram, que nós já reunimos várias vezes com essas entidades, a vir cá ao Parlamento Regional, uma vez que colaboram com a Assembleia da República, coadjuvam a Assembleia da República nessa matéria, eu não percebo qual é o medo do PSD ouvir estas entidades. Eu tenho aqui a relação da quantidade de vezes, já nesta legislatura, que nós solicitamos a presença da AMT e da Autoridade da Concorrência e foi sempre rejeitada, nomeadamente ouvir aquilo que a Autoridade da Concorrência e a AMT tem a dizer em relação àquilo que é essencial para uma região autónoma como a nossa, insular, outra periférica, que é o tema dos transportes. E é verdade que o custo de transporte de mercadorias atualmente, isto é comprovadamente... Mas para si ficou claro que há aqui favorecimentos nesta área? Bom, eu vou-me cingir... Ou estamos aqui no campo das opiniões, como foi referido ontem? Relativamente aos favorecimentos que o deputado Sérgio, ex-deputado, refere a situação portuária que se arrasta há 30 anos, como substacito a citar um claro favorecimento objetivo a um grupo. Ora, se nós temos um grupo económico que, segundo a expressão do próprio, também foi-lhe dado, tem excesso de poder, não é? Porque tem cadeias de desenvolvimento já bastante em tentáculos, no bom sentido, alargados à economia local. Isto é um facto. Onde é que está a factura e o recibo da OPM da atividade que exerce? Não há. Até agora, início do mês, eu tenho aqui a confirmação do Secretário da Economia como não foi emitida a facturação. Portanto, a OPM está, neste momento, a exercer de borla, mas não é de agora, há 30 anos. Isso não é um favorecimento. Está aqui a prova. Além da opinião, tem prova. Segundo aspecto, Ferri constitui uma espécie de favorecimento ao Grupo Sousa Toaleiro. Tivemos, entre 3 anos e meio, um serviço ferro entre a Madeira, Continente e Cadárias, servia os madeirenses, as pessoas se identificaram com aquele serviço. Nós não tivemos e criamos condições para que ele se mantivesse. Foi uma grande perda da região, um serviço que transportava carga e passageiros. Isso na primeira vez que tive cá o ferry, portanto, quando era operado pelo ar, mas não... E continuo a dizer quais foram, concretamente, não me recordo a palavra que usou, portanto, resumindo, peripécias, Elvio Sousa, daquilo que eu vi, as peripécias para si foram usadas... ficou claro nas declarações de Sérgio Marques? Sim, mas relativamente ao dossiê do ferry, nós não só opinamos, como também temos capacidade de provar que no concurso internacional, em lado nenhum, falava de isenção de taxas portuárias. Ponto 1. Isso é um facto. Está provado. E não se esqueçam que foi preciso ir para o Tribunal para o PSD nos facultar... Para concluir, para o PSD está no Governo, para nos facultar essas provas. Segundo aspecto, a isenção da TUP-carga, da taxa de uso do porto, só é feita em Conselho de Governo, isso é um facto, 3 dias após ser conhecida a lista de concorrentes do ferry. Isto é uma coincidência. Recordam-se, 3 dias após ser conhecido que foi o grupo Sousa, neste caso, que fretou a embarcação para explorar recentemente, é que o Governo isentou a TUP-carga. Ora, eventuais concorrentes, noutras circunstâncias, já deviam saber à partida, podia haver outros beneficiários. Isto é um favorecimento. Eu tenho aqui a prova, não é uma opinião. Vamos continuar a falar desta matéria. Teria durante o programa vários... Mas vamos ter que ouvir também os outros, e neste caso voltar ao Elvio Sousa, relativamente ao que já foi dito aqui também, não sei, com certeza querá acrescentar mais alguma coisa, mas a grande questão é saber se de facto nesta comissão o objeto verdade está a vir ao de cima. Não, eu já disse em últimos programas e não tive a oportunidade de ouvir a inquirição dos empresários, tal como ouvi ontem, tive a oportunidade de ouvir a grande maioria da Nem a posteriori tive a oportunidade de ouvir? Ainda não. Daí que eu penso que ambas têm sido esclarecedoras para o objeto da Comissão, mas cada vez mais
estou convicto, e as pessoas dizem-nos isso na rua, que tomamos a melhor decisão. Porque, mas se todos pensassem como o JPP, não haveria comissão de inquérito. Não podia haver audições parlamentares. Não acha útil. Já foi chumbada com argumentos de que... dei o exemplo na Assembleia da República, já se fez uma audição parlamentar para a TAP e está a decorrer uma comissão. Mas isso foi rejeitado. São ferramentas de fiscalização. Mas o problema é cada vez mais é de maioria. acabamos por perceber, tomamos a decisão sensata e enquanto se faz entretenimento de incautos, estamos a trabalhar no terreno. Mas o Sérgio Gonçalves, por exemplo, ontem ouvir, Elvio Sousa, ontem ouvi, por exemplo, Sérgio Marques, ou eventualmente quando estive lá também o Luís Miguel Sousa, como sabemos, o JPP é uma das áreas que tem falado muito, a questão do portuário. Não senti vontade de estar ali presente e também de colocar algumas questões? Não, eu não tenho, era esse conselho que gostava de dar ao Sérgio e ao PS, uma ansiedade louca de aparecer. Porque nós já tivemos a oportunidade de chamar o grupo, já vou explicar. Para aparecer? Nós chamamos o Grupo Sousa em dezembro de 2019, chamamos em 2017, tivemos a oportunidade de ter conversas muito produtivas sobre estas matérias. Portanto, aqui não há medos. Eu só gostaria de dizer o seguinte, nós não devemos morder um prazer de aparecer sem saber se nesse prazer do instante está um anzol escondido. Mas acha que não foi útil esta iniciativa do Partido Socialista? Eu acho, eu estou a dizer no nosso ponto de vista. Claro, também estou-lhe a perguntar é assim. Nós vemos para além do mundo terreno, não quero dizer que sou bruxo ou que sou feiticeiro. Isto é, para perceber que há situações para estar e há situações para não estar estando. Ou seja, mas não é um dever de um deputado, de um parlamentar de estarem isso nós sempre dissemos que não éramos políticos profissionais. Nós sempre dissemos que íamos para a Assembleia Regional ser mais do mesmo. Aquilo que está a acontecer é mais do mesmo. Fazer o mesmo e, naturalmente, eu já disse aqui, o PS caiu numa cilada que já está a ver, que está-se a virar o feitiço contra o feiticeiro. Mas acha que o PS é que está, de certa forma, àquilo que o a Sérgio ser Marques, vítima e a perder do ponto de vista daqui? No nosso ponto de vista está aqui numa cilada e por aqui me fico. E digo o seguinte, pelas as próprias opiniões ou afirmações do Sérgio Marques em ter referido ontem a situação das posições maioritárias da comunicação social, recordam-se disso. Tudo isto, esta concentração da participação em órgãos de comunicação social, nomeadamente de titularidade, faz criar uma corrente informativa que não é benéfica nesta situação atual. E eu digo mas como isto... é que se resolve isso, Elvio Sousa? Resolve-se isso contando a verdade, revelando a verdade, enfrentando a verdade. Eu vou dar um exemplo, para ser mais concreto. Quando há órgãos de comunicação social que estão no mercado, que há empresários que os compram, como é que se resolve isso para que não sejam os mesmos a comprar tudo? Tem que ser naturalmente com diversidade da titularidade. Portanto, tem que haver diversidade da titularidade. Tem que haver interessados, não é? Portanto, tem que haver interessados e tem que haver condições para haver interessados. Mas eu vou dar um exemplo. E se calhar a legislação que impeça eventualmente algumas situações. Nós somos um partido que sempre se tem queixado e argumentado de tratamento de jornalistas discriminatório. O Gil sabe disso, já tive a oportunidade de falar. Olha, eu vou dar um exemplo. Em novembro de 2021, nós demos uma conferência de imprensa sobre que o JPP queria ouvir a Autoridade da Concorrência e a AMT. Isto foi em que se falava que o preço do transporte marítimo de mercadorias entre o porto do continente dos Açores, com maior distância, era mais barato do continente para a Madeira. Isto tendo por base documentos, estudos e tabelas de fretes e de intermediários que nos facultaram. Nesse mesmo dia saiu um desmentido do grupo, que está no seu direito, utilizando uma tabela do próprio,
a dizer que estávamos errados. Tudo bem? Está no seu direito. 2 dias depois sai um fact-check no Diário de Notícias que pertence ao grupo a dizer que era o maior mentiroso à face da Terra, sem me dar a oportunidade do contraditório. Ora, isto quer dizer o quê? Quer dizer que, a partir do momento que o JPP fala de transporte marítimo de mercadorias, que é comprovadamente 18% mais caro. A própria tabela do Grupo Sousa demonstra que por milha náutica é mais caro do que para os Açores. Quando nós falamos das temáticas dos produtos petrolíferos, quando denunciamos práticas de monopólio, por exemplo, da GESB e outros, passamos a ser alvo a bater. E isto vai ao encontro daquilo de estar ou não estar numa comissão de inquérito. Neste momento, nós estando de fora, estamos a ver melhor aquilo que está a acontecer, que é absolutamente um domínio da realidade e passar o irreal, que é a opinião e aquilo que os grupos económicos que detêm esses jornais querem que se faça passar. Inclusivamente virar aqui a comissão de inquérito para a declaração de interesse desse senhor, que é um cidadão do mundo, absolutamente um cidadão normal, e que está no seu direito de ter trabalhado no privado. Estamos a caminhar para o fim do programa. A comissão vai queimá-lo, tipo herege, como fazia a Santa Inquisição do Tribunal de Santo Ofício. Eu não vou levar a lenha para arder. Agora, não tenho culpa de ter participado nessa cidade. Sérgio Gonçalves, há aqui alguma cilhada em que o PS se sinta... Mais 30 segundos a cada um e depois também ao Ricardo Lima. Não, era apenas um complemento. Dizer que cada vez mais estamos certos de que tomamos, embora reconhecer o erro também é uma virtude, mas eu penso que nesta situação estamos cada vez mais assertivos. Porque já no final de janeiro, aquilo que está-se a chegar à conclusão de hoje, atendendo também às próprias afirmações, deduções e declarações que foram dadas pelo Sérgio Marcos, nomeadamente os 2 exemplos de favorecimento que deu ontem, comprovadamente, vem nos dar razão da queixa e denúncia que apresentamos à Procuradoria-Geral da República. Portanto, o que nós vamos fazer é pedir uma certidão dessas declarações. Não posso falar do assunto, infelizmente. Está em segredo de justiça. Mas vamos pedir essas certidões para pensar... Ricardo Lima.